Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Se eu não derrubar, né? Evangelho de Lucas, capítulo 9, irmãos, verso 49. Lucas, capítulo 9, verso 49. Amém? Todos os irmãos acharam? Amém? Vamos ler? Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por nós. Vamos ler mais uma vez? Todos juntos? Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida e estamos aqui por causa dela, por causa do Senhor, por causa da edificação que esse encontro promove em nós, por causa do desafio que esse encontro promove em nós, para que a gente aqui estando, a gente se reparta os nossos dons uns com os outros, e a gente aqui, uns pelos outros, sejamos edificados. Mas nesse momento, a gente espera que toda a igreja, quem está aqui e quem está acompanhando pela internet, sejamos edificados pela tua palavra. E te pedimos isso em nome de Jesus, que isso acontecendo, o Senhor também alcance os corações que o Senhor precisa alcançar por causa dessa palavra e por causa da sua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa passagem que a gente acabou de ler, ela começa a partir do momento em que Jesus está andando com os discípulos, e ela começa um pouco antes do momento da trajetória deles, em que Jesus chama eles para ir para Cesareia de Filipe, e lá estando, acontece algumas situações, eles voltando, diz um texto lá em Mateus 16 que é como se começasse uma nova etapa, porque lá no texto da narrativa diz que daquele tempo em diante, então a gente vê com essa expressão começando uma nova etapa, parece que de ensino na vida dos discípulos. E aí, aquele momento, acontece aquela passagem áurea que a gente conhece, né, que todos nós sabemos que Pedro, né, por revelação, por graça de Deus, recebe essa revelação quando Cristo pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí ele volta para os discípulos, ele dá as respostas. Uns dizem que o Senhor é um dos profetas, uns dizem que o Senhor... Aí vai dando o nome dos profetas, e aí Jesus volta a pergunta para os discípulos e fala: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E essa revelação Jesus fala para Pedro: isso não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Então Pedro acabara de ser visitado pela graça de Deus, sendo para ele revelado quem era a pessoa de Jesus. Só que por causa disso também, ou por causa da nossa pecaminosidade, Pedro, naquele momento também, naquele mesmo instante, ele parece que dá um surto, porque ele já fala para Jesus que, querendo impedir de Jesus ir para Jerusalém, ser preso, ser crucificado, morto e ressuscitado. Desse momento da vida dos discípulos, até o momento aqui que a gente está lendo em Lucas, Jesus já tinha advertido para eles por 3 vezes que era necessário ele ir para Jerusalém, ele ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, ele ser preso, ele ser crucificado, ele morreria, mas que ele ressuscitaria.
Só que os discípulos não estavam dando atenção para isso. O coração deles não queria isso. O coração deles foram muito impactados por causa de milagres, por causa de tudo que Jesus tinha feito até aquele momento ali com eles. Ou para que os olhos deles pudessem ver aquilo. Jesus transformou água em vinho numa festa. Jesus fez com que mortos ressuscitassem. Jesus curou uma menina que estava enferma, quando na verdade ela estava morta. Jesus falou, ela apenas dorme. Então os discípulos presenciaram tudo isso. Para eles, para o coração deles, era inconcebível aquilo. Como? Que ele se permite isso. Por isso que Pedro, naquele devaneio, fala para Jesus e fala, não, o Senhor tem que ter misericórdia de ti, e eu posso até impedir isso. E Jesus, arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Então Pedro acabara de ser advertido, mas em um momento antes, ele acabara de ser visitado pela graça de Deus. E nesse mundo isso é possível. A gente habita esse mundo, a gente habita essa atmosfera nossa. E essa atmosfera nossa, desde o jardim, já é presente ali o quê? A serpente. Prefigurando o quê? Uma vontade que o homem poderia escolher fazê-la. Não, eu posso fazer a minha vontade. Como a gente bem ouviu ontem num culto da família do pastor, né, lá em Vianópolis. Ou seja, a gente pode escolher também fazer a nossa vontade. Mas quando que isso começou? Isso está desde o jardim. O apóstolo Paulo até fala que isso começou até antes um pouco. Né? A Bíblia fala para nós sobre o mistério da iniquidade. Falando sobre aquele ser de luz, aquele anjo de luz, Lúcifer, que estava lá num ambiente perfeito, mas que fora também visitado, querendo ser como Deus, querendo se parecer como Deus, e a Bíblia não dá explicação nenhuma disso, sobre o mistério da iniquidade. Mas, para a questão da criação do homem, já está ali, está tudo presente ali. O homem, então, optou naquele momento, homem e mulher, por fazer a sua vontade. Então, é possível, nesse mundo, você acabar de ser visitado pela graça de Deus, por revelação, e no outro instante, você dá um surto e falar assim, não, o Senhor tem que ter misericórdia de ti, o Senhor não pode se permitir ser entregue. Como isso pode acontecer? A gente está investindo muito seguindo o Senhor. Uns deixaram casas, outros deixaram esposas, outros deixaram sogras, outros deixaram filhos, outros largaram tudo e estão aqui nesse projeto. Como que daqui a pouco tempo o Senhor vai se permitir ser entregue? Prestar atenção. O quanto que aonde Pedro foi, mas aonde também a gente não iria? Irmãos, pensa você, pensa a gente. Você largar tudo para investir num projeto de vida. Não é um projeto qualquer, é um projeto de vida. Para aqueles homens, naquele tempo, aquilo é um projeto de vida. Jesus ainda continua sendo um projeto de vida. Aí, naquele momento ali, acontece isso. Pedro é visitado, mas no outro instante é advertido severamente, arreda Satanás. O mal está presente. A nossa vontade também faz parte do processo. Ela está ali inserida, desde a origem. Desde a criação, desde a matriz, desde o jardim. Glória a Deus. E aí o texto segue na sequência quando Jesus, o contexto, quer dizer, segue na sequência quando Jesus pega 3 dos discípulos, leva para um monte e ali se transfiguram, em Moisés, Elias e outros dos profetas. E aí Pedro, Tiago e João acham aquilo maravilhoso e Pedro de novo toma a palavra e fala, façamos aqui 3 tendas. Ou seja, é maravilhoso estar aqui. E eles novamente são advertidos pela voz agora do Pai, do Senhor Jesus Cristo, falando, este é meu Filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, Pedro, é gostoso ficar aí, é muito bom estar aí, mas ouçam ele. É muito bom estar em cima do monte, adorando, naquela atmosfera contemplativa, mas
ouça ele. Ele tem missão para vocês e a missão não acontece aqui. Aqui faz parte, aqui vocês estão tendo uma avant-première do reino de Deus, como que é passado e presente misturados no presente. Você vê ali Moisés, Elias e Jesus entremeados na história. Dois que já tinham passado e eles viram ali Jesus e ali eles conversavam sobre o futuro, sobre a crucificação. Pedro, lá em sua epístola, ele repete isso na sua segunda epístola, muitos anos depois, o quanto aquilo marcou profundamente a sua vida. E ele repete isso na sua epístola, falando, olha, naquele dia fomos visitados. E aí aquilo marcou ele severamente, ele cita aquilo, porque passado, ou seja, profetas, Jesus e a crucificação, tudo ali naquele presente, na mesma história acontecendo naquele momento, naquela hora. Eles descem do monte. Tem lá uma confusão, né? Aquela confusão dos 9 que ficaram ali, tentando expulsar um espírito imundo de um filho de um homem. E aí, aquela confusão dos 9 discípulos que ficaram com os fariseus, eles falando, e dando talvez até algumas opiniões, por que eles não conseguiram expulsar aquele espírito, né? Daquele jovem. E aí Jesus chega, expulsa e fala que era necessário muita oração e jejum para que aquilo acontecesse, né? E logo em seguida a gente vê também outra situação de devaneios desses discípulos, onde eles perguntam, passando por isso tudo, acontecendo isso tudo, em seguida no contexto eles perguntam, Senhor, quem que é o maior no seu reino? Para aí a gente chegar aqui nessa situação, onde a gente viu João, né, chegando para Jesus e falando para eles. E antes um pouco era uma discussão. Era como se fosse quase uma briga mesmo. Quem que é o maior? A gente quer saber quem que é o maior. Quem que é o maior no seu reino? Beleza, o senhor vai. Mas, né, eleja aqui para nós quem que vai ser o maior. Se o senhor não escolher, talvez nós todos sejamos os maiorais, os maiores de todos, né? Olha como que vai, onde que vai a mente humana e o coração humano, quando a gente experimenta, quando eles são lançados nessa experimentação de poderes do reino de Deus, de tudo que Jesus proporcionou caminhando com eles, né? Transfiguração, milagres, ressurreição de mortos, né, leprosos que eram curados. E aí aqui nesse momento João chega e fala, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. E a gente fez o que tínhamos que fazer. Proibimos ele. Que ele não segue com a gente. Que ele não segue conosco. E aí a primeira igreja criada institucionalmente pelos homens começou aqui. Começou no século III. A igreja do conosco. Você andou com Jesus, você está com Jesus há alguns anos, mas parece que para alguém ter validação no reino de Deus, tem que estar conosco. Para que o evangelho alcance a vida de alguém, para João, esse homem tinha que seguir com eles. Esse homem não tinha que estar lá expulsando demônios. Não, sozinho. Quem que autorizou ele a fazer isso? Então aqui, irmãos, é a igreja do conosco. E essa igreja é poderosa. Ela é forte. Ela não abre mão. Ela até fala que, nas palavras dela, ela fala que serve ao Deus Emanuel. Mas o El ficou fora, ficou só o conosco. Não tem mais El, não tem Deus. É a igreja do conosco. Você já parou para pensar que ela é existente até hoje, ela é forte? É uma igreja que usa textos bíblicos e diz que se algumas coisas forem resolvidas aqui por 2 ou mais pessoas no nome de Jesus, aquilo é validado no céu. E aí usa-se esse texto para resolver questões disciplinares, doutrinárias dentro das denominações, e que fala assim, não, você não vai participar mais da ceia, por causa disso, disso e disso e disso,
E assim é a igreja do conosco. E a igreja do conosco vai tomando partida, ela vai crescendo, ela cresce no coração dos discípulos. Porque eles não querem aceitar que Jesus vá para a cruz. Eles não querem aceitar que alguém que fez tudo aquilo que eles presenciaram, como que esse alguém deveria abrir mão da sua vontade? Sendo que a prerrogativa do Evangelho é que para que a gente siga Jesus, inicialmente o que ele pede é que a gente abra mão da nossa vontade. A gente não pode ter vontade. As crises dentro da nossa família que a gente ouviu ontem. Né? As crises começam porque a gente quer colocar a nossa vontade no processo. Quer acabar com briga, com discussão, com qualquer problema dentro da nossa família, querem acabar com qualquer problema na sociedade? Abra mão da nossa vontade. É abrir mão dela. Mas o conosco é mais forte. A gente quer que as pessoas estejam aqui, trazendo para o nosso contexto local. E muitos aqui vieram de lugares que tinham que estar lá, naquele lugar. Não tem que seguir conosco. Se não segue conosco, não tem autenticação do reino de Deus. Não tem validade no reino de Deus. O conosco, irmãos, já matou muita gente na terra. O conosco já crucificou pessoas. O conosco já enforcou pessoas. O conosco já partiu pessoas ao meio. O conosco já matou milhares e milhares e milhares de mulheres séculos atrás. Porque tem que estar conosco. Como que pode sair por aí expulsando demônios? Tem que estar conosco. E quem falou isso para Jesus? João. Né? O discípulo amado. De onde tem amor, irmãos, pode sair também relatividade. Onde há amor, pode também acontecer relatividade. A gente está num mundo caído. A gente está inserido nesse contexto. E Jesus vem a todo tempo advertindo eles aqui sobre a questão da ida dele para Jerusalém. Para que eles acalmassem o coração deles, para que eles ficassem em paz. Ele ia ser entregue, ia ser morto, crucificado, mas que ele ressuscitaria. Ele faz questão de dar essa ênfase. Mas ressuscitarei ao terceiro dia. Mas ressuscitarei ao terceiro dia. Isso não levou comunicação para a mente, para o coração deles. A mente e o coração deles estavam embotados. Estava pensando nesses devaneios coletivos do conosco. Tem que estar conosco. Olha as perguntas que eles vêm fazendo e os questionamentos que eles vêm colocando antes para Jesus. Pedro, em duas situações, né? Aqui, um momento antes, aqui, os próprios discípulos quase brigando, quase se estapeando, querendo saber quem que era o maior no reino de Deus. E aí João vem com essa que vimos alguém que fazia maravilhas no teu nome, mas ele não anda conosco e a gente advertiu. A gente fez certo, tá, Jesus? Amém, Jesus? O conosco, irmãos, ele faz proezas no nome de Jesus. Ele quer fazer e fazer mais e mais no nome de Jesus. Mas Jesus mesmo é só a validação da vontade do conosco. Da nossa vontade. O nome Jesus estava sendo usado aqui por João para validar algo que ele não aceitava. Pode até estar fazendo certo, mas eu proibi, porque não está conosco. Pode até estar fazendo bem, mas tem que estar conosco. Pode até amar, mas tem que estar conosco. Pode até perdoar, inclusive os inimigos, mas tem que estar conosco. E Jesus vai, não proíba. Deixa o irmão em paz. Deixa aquele homem em paz. Se ele não é contra nós, ele é por nós. Talvez eu fique pensando assim, Jesus podia ter dado uma advertência mais séria, né? Mas ele também não perdeu tempo com isso. Porque eu penso que isso foi sério.
Eu, com a minha cabeça aqui. Olha o que o início de uma igreja já estava começando ali nela já. Tem que estar andando com a gente. Tem que fazer parte do nosso grupo. E é assim toda seita. Toda seita é assim. Olha a possibilidade desse evangelho aqui, por causa de João, ter se tornado uma seita. E Jesus não perde muito tempo com isso, não. Não proíba. Se ele não é contra a gente, ele é por nós. Simples. Só que o conosco perde tempo criando teologias. Teologias de salvação, teologias de condenação, criando códigos de disciplina de igreja, criando doutrinas de igreja, por causa do conosco. Em nome do Deus Emanuel. Mas como eu disse, o El está fora. Na verdade, o nome do Deus Emanuel, em nome de Jesus, é apenas para dar uma validação, mas o que na verdade está ali é a vontade do conosco. Não é a vontade do Deus Emanuel. Não é a vontade de Jesus. Na nossa casa não é assim? As brigas não acontecem, as discussões não acontecem. Não é porque a gente está colocando a nossa vontade ali? João não tinha acabado de colocar assim, eu vi lá a situação, estava fazendo bem, beleza, mas eu proibi na mesma hora, tá? Tipo assim, tá bom? Tá, Jesus? A gente procura validação e a gente não faz a nossa vontade dentro da nossa casa, os problemas não acontecem com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos. E aí é a nossa vontade que está ali, você não abre mão, a gente é rígido, a gente é topetudo, a gente não abre mão da nossa vontade. Porque é assim em nome de Jesus e a gente espera até que Jesus fale amém para nós, mas ele não vai falar. Só que, como ouvimos ontem também, se a gente abrir mão da nossa vontade, esse que a gente ouviu ontem foi aquele que tinha lá uns discípulos indo, Jesus advertindo lá, quando vocês forem levar a sua oferta para o altar, e você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é você contra a pessoa, é alguém contra você. Você interrompe o seu momento de oferta, deixa a sua oferta perante ao altar, não sobre o altar, volta, reconcilia com o teu irmão primeiro, aí depois você volta e faz a sua oferta. Jesus falando isso. E o que ele estava querendo dizer é que, assim como Deus fez, que era a gente que estava com problema com Deus. A Bíblia fala que nós que éramos inimigos de Deus, nós que estávamos com um grande problema eterno com o eterno. Mas aprove a ele que teve a iniciativa de mandar o filho dele vir resolver esse problema, não foi? Então, o que a gente aprendeu nesse texto ontem é que Deus pode esperar. O outro, do qual a gente sabe que tem problema com a gente, repetindo, não é você, não é a gente que tem problema com a pessoa, é a pessoa que tem problema com a gente, e a gente sabendo disso, ele não pode esperar. Deus espera. Deus é longânimo. Ele pode esperar. Mas o homem, o ser humano, ele não tem estrutura para esperar. Porque se ele esperar, ele acaba se desgastando, se destruindo, e você, que sabe que a pessoa tem problema com você, você também se destrói, se desgasta. As missões são interrompidas por causa disso. E você acha que está fazendo missões em nome de Jesus, por causa de Jesus, em nome do Deus Emanuel, quando na verdade já pensou que você pode estar fazendo suas missões a partir dos seus dons, das suas vocações, a partir do seu chamado, mas em nome de conosco, em seu nome. Conosco é no nosso próprio nome também. É em seu próprio nome, mas a gente usa o nome de Jesus, mas a gente, na verdade, quer que aconteça é o que a gente quer. Amém, Jesus? A gente até esperaria
que ele falasse amém. Mas ele não vai falar amém. Amém? Não, né? A igreja está atenta. Jesus, ele repreende os discípulos numa singeleza e sem perder tempo. Eu penso que, assim, na minha opinião, mas minha opinião aqui também não vale nada perante o texto bíblico, talvez se Jesus desse uma advertência mais séria, essa igreja do conosco não seria tão forte como ela é hoje. Porque a igreja do conosco nada mais é a igreja das pessoas que fazem a própria vontade, não fazem a vontade de Jesus, fazem a própria vontade em nome de Jesus. Criam disciplinas, criam doutrinas, criam teologias de quem é salvo, de quem não é salvo, de quem é eleito, de quem não é eleito, em nome de Jesus. Mas enquanto, na verdade, elas estão fazendo aquilo que elas mesmas querem, em nome de Jesus. Parece que o nome de Jesus se transformou num mantra, onde o nome de Jesus valida qualquer atitude, qualquer ação nossa. E não é assim. Jesus advertiu João: não proibais. Não proíbe. Deixa ele. Ele não tá, se ele não é contra a gente, ele é por nós. Pensa quantas vezes você deixou de perdoar alguém. A pessoa até chegou para você e pediu perdão, mas você se enrijeceu. Ah, não, isso eu não perdoo, não. Já perdoei tantas vezes. Já perdoei demais, mas agora não. É a vontade do conosco. É a sua vontade que você está fazendo. Não é a de Deus. Olha o conosco aí no seu coração. Aí você fala que faz parte da igreja Remídio. Só que no seu coração você está, às vezes, fazendo parte da igreja do conosco. Você fala que serve, a gente fala que serve a Jesus, que somos discípulos de Jesus. Mas, na verdade, a gente é discípulo de conosco. É de nós mesmos que a gente está sendo discípulo e usa o nome Jesus para validar tudo aquilo que a gente acredita que tem que acontecer no nome dele. Glória a Deus. Sério isso, irmãos. Muito sério. A igreja de conosco, irmãos, ela está aí presente na nossa vida, ela está dentro da igreja Remídio, ela está dentro das outras igrejas. A gente vai conviver com ela até na volta de Jesus. Porque foi assim também que Jesus disse que trigo e joio crescem juntos. Trigo e joio vão crescer juntos. E um anjo depois vai receber uma missão de separar o joio do trigo. Trigo e joio, né? Ele falando aquela parábola de um campo que foi plantado trigo, e foi lá o inimigo na noite, plantou o joio no meio do trigo, e o joio passou a crescer junto com o trigo. E lá uma pessoa querendo, não, vamos arrancar o joio do meio do trigo. Não arranca. Se arrancar, vai prejudicar o trigo. O joio e o trigo precisam crescer junto. O joio é pedagógico para o trigo. A igreja do conosco, ela é pedagógica para nós. A gente lidar com situações de pessoas que querem seguir a sua vontade, mesmo usando o nome de Jesus, é pedagógico para nós. Porque você acaba com todo e qualquer problema falando que você tem razão. Você abre mão da sua razão. Porque um dos valores do reino de Deus é isso. É você abrir mão da sua razão para que Deus seja glorificado. Porque se você não abrir mão da sua razão e o irmão também não abre mão da razão dele, só tem problema aí. Mas você, por ter sido alcançado, por ter sido visitado pela graça de Deus, você vai abrir mão da sua razão. Mesmo aquele irmão, aquela pessoa, né? Em Mateus 18, Jesus adverte, quando o irmão pecar contra você, vai você e adverte ele, se ele não te ouvir. Se ele te ouvir, amém. Se ele não te ouvir, você leva mais 2 testemunhas. Se ele te ouvir, bênção. Se não ouvir, você leva a situação para a igreja já. A gente já fez isso? A gente não faz isso. Irmão peca contra a gente quer se afastar já.
a gente não quer ir, a gente não quer fazer o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, quando a gente for fazer oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra a gente não quer interromper a oferta e ser oferta na vida de alguém. Jesus está falando lá, a oferta de Deus, deixa ela lá quietinha, você vai ser primeiro oferta na vida de alguém, depois você volta e oferta para Deus. A gente não quer isso. Isso mexe com o nosso ego. Isso mexe com a nossa vontade. Isso mexe conosco. Ele tinha que estar seguindo aqui comigo. Eu ir lá dar razão para ele, eu ir lá perdoá-lo. Ele que tem alguma coisa contra mim, não é eu contra ele, o problema é dele. Não é assim que a gente pensa? Ou não é assim que a gente talvez somos ensinados a pensar? Não aqui, mas a gente é ensinado a pensar assim. Livros. A gente é ensinado a pensar assim em livros de teologia. Tanto que isso virou um problema sério. E relacionamentos não são tratados, não são resolvidos por causa disso. E Jesus, numa singeleza, não proíbe. Se ele não é contra a gente, ele é por nós. Deixa quieto, João. Deixa lá, ele está expulsando demônios em meu nome. Deixa ele lá. Vamos continuar o texto aí dos 51 em diante? Falando ainda desses devaneios dos discípulos. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que os antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então, o aspecto semblante de Jesus comunicava de que ele não iria pousar ali. Ele iria para Jerusalém. E ele não tinha repetido isso 3 vezes já para os discípulos, num contexto anterior a esse. Depois você pode pegar lá, ler lá na sua casa a partir de Mateus 16 até o 18, e pode ler também a partir de Lucas, capítulo 9 aqui mesmo, a partir de Lucas capítulo 9, lê o capítulo 9 todinho, e pode ir até o 10, que você vai ver isso aí. E aí, diz aqui o texto, no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, né? Isso estava na cara de Jesus, estava estampado na cara dele, né? E diz aí o texto, Lucas começa assim: e aconteceu que ao se completarem os dias que devia ele ser assunto aos céus. Ele já começa com essa intenção e comunicando para nós que no semblante de Jesus ele estava resoluto em ir para Jerusalém. Só que mandou os discípulos, mandou os mensageiros primeiro para que o antecedessem. E eles lá quiseram preparar uma pousada para ele numa aldeia de samaritanos. E os samaritanos não receberam. Não receberam aí. Diz o texto aí, 53 o verso. Mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Verso 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Antes era: Senhor, vimos lá expulsar demônio, um cara lá expulsando demônios em seu nome, fazendo maravilhas em seu nome, curando em seu nome, pregando o evangelho em seu nome, ensinando em seu nome, fazendo proezas no seu nome, mas como ele não está conosco, a gente proibiu ele. Aqui o semblante de Jesus estava estampado na face dele, que ele estava resoluto em ir para Jerusalém. E o texto até dá uma ênfase maior, que ele estava decisivamente querendo ir para Jerusalém. Os discípulos não souberam ver na face de Jesus essa decisão deles, mas os samaritanos viram, não deram pousada, e João e Tiago acham ruim, fala: quer que a gente manda descer fogo do céu, Senhor? Resolver isso aqui agora? Amém, Jesus? E aí, valida aí, Jesus? Vamos descer fogo no céu, a gente acaba com isso aqui tudo, mata todo mundo. Como que pode não dar pousada para o Senhor, ué? Por estarem andando com Jesus há pouco tempo. Olha as decisões que eles estavam querendo tomar em nome de Jesus.
Nosso coração, irmãos, ele é assim. Isso aqui é um retrato do nosso coração que a gente precisa ter muito cuidado. Não é porque a gente está andando com Jesus que a gente não pode pirar, que a gente não pode dar um surto aí, que a gente não pode fazer algo e pensar que isso está sendo feito é no nome de Jesus, mas não é. Talvez pode estar sendo nossa vontade. E aí você vai estar sendo membro da igreja do Conosco, fundada por João aqui. Né? Porque aqui estava estampado na cara de Jesus, na face dele, que ele queria ir. Mas não, então tá, Senhor. Não deram pousada para a gente. Vamos mandar, quer que a gente manda? Quer dizer, olha só o nível de piração deles, que era como se eles tivessem recebido a autenticação de Jesus para fazer até chover fogo do céu. Porque, pensa bem, eles poderiam falar assim, Senhor, manda descer fogo do céu. Mas a decisão são deles. Queres que a gente mande descer fogo do céu? Olha o nível. Ah, mas estavam andando com Jesus. E aí, por estar andando com Jesus, andou 3 anos e meio com Jesus, mais ou menos 3 anos e meio, junto com Jesus, sentindo o cheiro de Jesus, sentindo o cheiro do suor dele, dormindo lá junto com ele, vendo ele acordar, vendo ele escovar os dentes, vendo ele tomar café e andando com Jesus mesmo, se relacionando mesmo, tendo um relacionamento profundo com ele. Todos esses discípulos, olha o nível que ele chega aqui. Quer que a gente manda? Quer dizer, olha só, Jesus não tinha, em momento nenhum Jesus tinha enviado eles para que eles fizessem esse tipo de coisa. Vamos descer fogo do céu para que eles sejam consumidos. Mas Jesus tinha dado missões para eles, de 2 em 2, e lá em Lucas capítulo 10, começa essas missões que Jesus já tinha dado para os discípulos, que era anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Mas aqui, olha só o nível da loucura deles. Porque eles não souberam reconhecer na face de Jesus algo que os samaritanos, de primeira impressão dessa aldeia, que eles chegaram, já tinham percebido já. Ele não vai ficar aqui, ele quer ir para Jerusalém. Isso a gente consegue ver decisivamente na face dele. Mas os discípulos do Conosco, que fazem a sua vontade, não conseguem. Aí continua aí o texto, verso 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para salvar, para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, a advertência aqui já fora mais severa. Já foi bem mais severa. Vocês não sabem para que eu vim. Vocês não sabem nem de que espírito vocês são. A gente foi chamado, irmãos, nós fomos chamados como igreja para pregar o evangelho da paz, para pregar o evangelho do reino, para pregar o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus, ele está inteiramente ligado à vontade de Jesus. A nossa vontade perante o evangelho de Jesus não vale nada. E aqui a gente costuma sempre dizer, nessa igreja, em ensinos que o próprio pastor faz, que outras pessoas aqui de púlpito ensinam, que a nossa vontade não vale nada. O reino de Deus, ela não vale nada. E que a primeira etapa para a gente ser um discípulo de Jesus está no mesmo livro de Lucas, né? Quando a gente começa a estudar o Vida Discipular, né? Quem aqui já fez o Vida Discipular, levanta a mão. Quem não fez, a gente vai conversar no final do culto. Amém? Quem faz parte dessa igreja e não fez, a gente vai conversar. Mas é uma conversa mesmo, só para a gente. Estamos com novos projetos aí, esse 2023. Mas é o primeiro versículo de quem começa a fazer o Vida Discipular. Está lá. Quem lembra? Lucas 9, 23. E o que está escrito? O que diz lá? Bem alto e bem forte. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é a primeira prerrogativa para um discípulo de Jesus. Quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, aí você pode seguir ele.
E diz lá o texto, dia a dia. Negue-se a sua cruz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia a dia. Não é uma vez, não é daqui um tempo outra vez, não é daqui mais um tempo outra vez, é dia a dia. Dia a dia o nosso coração quer ser de conosco. Ele não quer ser do Deus Emanuel. Dia a dia o nosso coração quer fazer a nossa vontade, não a vontade de Jesus. E aí a gente foi chamado para isso. O evangelho que alcançou a gente, da graça de Deus, foi esse. E é para esse fim que a gente foi chamado. Para que a gente pregue e anuncie, mas que dia a dia a gente vá negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz dia a dia, para que a gente siga Jesus. O primeiro processo da nossa etapa de sermos discípulos de Jesus é esse. E não tem outro evangelho, não tem outro. Se a gente fosse fazer vasculhar as escrituras, se tivesse uma outra possibilidade, poderíamos até dizer aqui, mas não tem. A Bíblia não dá outra alternativa se você diz que quer ser discípulo de Jesus. Quer. Jesus fala, se alguém quiser vir após mim. Ele dá a alternativa. Se alguém quiser me seguir. A etapa é essa. O processo começa assim. Só que mesmo talvez para esses discípulos começando assim, você viu um tanto que a relatividade, a relativização do que Jesus vai ensinando, do que eles vão presenciando, dos valores que eles vão presenciando, das maravilhas, dos milagres, das proezas que ele vê Jesus fazendo, que eles veem Jesus fazendo, ainda assim eles cometem várias relativizações com o ensino que Jesus está passando para ele, e eles estão percebendo também na vida de Jesus. Nosso coração, ele quer poder. Nosso coração, ele quer reconhecimento. Nosso coração, ele erege ídolos para ele mesmo, enquanto, na verdade, nós mesmos idolatramos a gente mesmo, porque a gente não quer abrir mão da nossa vontade. A gente não quer abrir mão do que a gente quer que aconteça no nome de Jesus. E a igreja do conosco veio só para isso, para validar aquilo que a gente quer fazer no nome de Jesus. Fala, não, beleza, você pode fazer o que você quer, mas usa o nome de Jesus. Por duas situações aqui a gente viu nesse texto, João, está lá expulsando demônio no seu nome. Eu proibi na mesma hora, tá? Jesus, não proíbe, deixa ele. Fomos lá nas aldeias dos samaritanos, não quiseram conseguir pousada, ou seja, abrir pousada para que a gente ficasse. Achamos um absurdo. Quer que a gente manda descer fogo do céu para consumir eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem disse aqui, Jesus, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Glória a Deus, irmãos. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Bênção. Qualquer acréscimo que eu vinha fazer aqui é coisa minha, é coisa do meu coração. Eu não quero pecar nisso. Então esse é o recado de Deus, essa é a palavra de Deus para nós. Tomemos muito cuidado com o que a gente pensa que a gente pode fazer no nome de Jesus. A gente tem que escrutinar o nosso coração, vasculhar o nosso coração, para saber se aquilo é vontade nossa ou a gente está usando do nome de Jesus para que ele valide uma vontade nossa. Vamos ficar em pé e orar? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por causa da tua palavra, porque ela me encontrou primeiro, Senhor. E eu quis aqui, com a minha intenção, repartir esse texto com a igreja, aquilo que o Senhor comunicou para o meu coração, para o meu entendimento. E eu peço ao Senhor, Pai, assim como oramos no início, como eu orei no início, que o Senhor use da tua palavra e ela ache corações aqui nessa noite, presentes aqui, que ela ache também corações que estão nos acompanhando ao vivo, que ela ache também corações de pessoas que ainda vão assistir, Pai. E eu peço em nome de Jesus que a tua palavra ache mesmo e se aloje
no espaço que o Senhor tem reservado ali em cada coração, Pai, em nome de Jesus. E que nós, Pai, sejamos os discípulos que de fato seguimos ao Senhor, Pai. E que a gente dia a dia vamos nos esforçando, Senhor, para que a gente consiga negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e te seguir, em nome de Jesus, Pai. Livre a gente, Pai, da gente sermos atraídos, sermos tragados pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios prazeres, e ainda usarmos do Teu nome, Pai, para tentar validar algo que é nosso, algo que é uma expectativa nossa, e não aquilo que o Senhor espera, não aquilo que o Senhor tem como projeto para nós. Tire isso de nós, Pai. Livre o nosso coração disso. Que o Teu Espírito Santo nos ajude. Isso é missão dele, ele veio para ser o nosso consolador, nos ajudar, nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor ensinou e nos ensinar também, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos?